Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Os analistas disseram, antes e depois do primeiro turno, que o marketing político foi o responsável pela secundarização do confronto de ideias e pela carência de um discurso sobre propostas. Agora cria-se um factoide. A questão do aborto foi determinante para a queda da Dilma Rousseff. É uma falsa questão. A candidata Dilma, o candidato Serra e a candidata Marina tinham posições bastante parecidas. O que poderia produzir um debate inflamado seria a questão do Estado laico e a anulação da concordata com o Vaticano. E isto, evidentemente, está no plano do imaginário. A seção do marketing é um capítulo fascinante da nossa história política e o tema de um documentário de longa-metragem dirigido por Alessandra Alder e Vicente Ferraz, com o título extraordinário, Arquitetos do Poder. Vamos apresentar trechos do filme que serão debatidos pela própria Alessandra, já que o co-diretor está no exterior, fazendo um outro filme, e pelo historiador Orlando de Barros. Alessandra Alder é jornalista, é cientista política, professora e pesquisadora da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, aqui do Rio de Janeiro, e do Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos, o IESP. Escreveu o livro A Construção da Política, estuda temas relacionados à comunicação política, como jornalismo eleitoral, propaganda política e cultura política. A apuração desde as primeiras urnas refletia no nome de Getúlio Vargas a preferência do eleitorado brasileiro. Tu és a glória e esperança do Brasil. O marketing político no Brasil, ele é tão antigo quanto o Brasil, né? É conhecido as excelências de trabalhos de marketing que foram feitos por Getúlio Vargas, por próprio Jânio Quadros, Varre Vassourinha, que é um clássico de comunicação política, né? A construção da imagem passa pelo veículo onde ela está construída. Num comício onde você tem um microfone pouco sensível e uma transmissão muito ruim, o som muito ruim. Então você tem que falar devagar e dar as pausas. Povo brasileiro, estamos aqui mais uma vez. Ou seja, a adequação ao veículo. Então, do Getúlio Vargas a Lula é apenas uma adequação à linguagem do meio. Os jornais eram partidarizados, né? E isso tornava os jornalistas partidarizados, né? A tribuna da imprensa era lacertista, a última hora getulista e deixavam claro de uma maneira geral a sua simpatia. Eu queria perguntar a Gregório Fortunato, como chefe da guarda pessoal do ex-presidente, a quem ele devia direta e imediatamente obediência nessas funções. Não aceito pergunta de jornalista. Coronel Scarpa. Então eu, Coronel Scarpa, vou perguntar ao Gregório a quem devia, como chefe da guarda, imediata obediência. É o chefe da Casa Militar e é o presidente da República. Nesta época, três fatores, três atividades, digamos assim, podiam ser considerados carro-chefe das campanhas. O primeiro deles era a ação do candidato, a presença dele através dos comícios. O segundo ponto
era uma assessoria, vamos dizer assim, de imprensa, notadamente do rádio. Grandes políticos usaram rádio com uma competência enorme, para destacar dois, o Brizola mesmo, né, o Lacerda, para falar um pouco aí da geração que vem como referência a minha geração. E a linguagem do rádio é uma linguagem forte, uma linguagem onde se grita, onde se fala alto. Nós da UDN e vós do PTG, vós não representais mais os PTGistas odientos de 1950. Alessandra, por que vocês começam o filme em 45, em 50, quando Getúlio Vargas se candidata à presidência? A gente tinha duas questões. Primeiro, que a gente acha que o marketing político não é uma novidade, né? Não é uma peculiaridade da democracia contemporânea. Sempre houve preocupações dos poderosos com a sua imagem, com a gestão da imagem. Mas a gente tinha que começar em algum lugar. Claro. Então, a gente resolveu que, em termos da história brasileira, a gente tinha um marco importante nesse período da República, quando termina o Estado Novo e você passa a ter eleições, e a própria eleição de Getúlio Vargas em 50 é um marco, né, dessa construção da comunicação política. Então a gente resolveu fazer essa introdução histórica. Orlando Barros é professor decano do Instituto de Ciências Humanas, também da UERJ, é doutor pela USP, Universidade de São Paulo, autor de livros e ensaios de história do Brasil, principalmente sobre o período Vargas. Escreveu recentemente um ensaio tratando dos últimos meses da vida do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão publicitário criado no Estado Novo. Professor Orlando Barros, o Getúlio, quando chegou para se candidatar em 45, ele já tinha uma larguíssima experiência no poder e, sobretudo, manipulação, não é, dos órgãos de comunicação, de propaganda, não é? Certamente. Como é que ele utilizou isso em 50? Bem, em primeiro lugar, Getúlio já tinha capitalizado uma experiência importante do passado, que vem ainda da Primeira República. Mas quando chega ao poder, já em 31, ele faz o primeiro órgão para cuidar da publicidade do governo. Depois ele aperfeiçoa adiante, depois da Constituição de 34. E, por fim, depois do golpe do Estado Novo, ele cria o DIP. Então, isso é uma experiência muito larga. E isso se combina também com o aparecimento das empresas de opinião pública e das empresas de publicidade moderna. Então, quando ele volta ao poder, ele sabe que, numa eleição moderna, ele terá que se valer de toda essa experiência e parafernália que já tinha sido criada, portanto. Alessandra, você pega muito bem o Juscelino, quer dizer, ele teria sido, pelo menos de lá para cá, nos tempos modernos, o primeiro a usar grandes somas de dinheiro para investir em aviões, em viagens rápidas, não é? Ele era um aviador, não é? Um homem que fez Brasília praticamente na ponte aérea, né? Como é que você viu esse período JK? Eu acho que o JK é um outro marco em termos da comunicação, porque passa a ter uma preocupação com os meios de comunicação de massa. Né? Televisão, os cinejornais também, a questão de como aparecer e se relacionar com jornalistas, ter uma assessoria de imprensa, digamos assim, ou seja, um passo a mais na profissionalização das campanhas, né? Tratando o Brasil mesmo como um público, né? Não só como aqueles... as regiões com os seus políticos já tradicionais, mas ele meio que tentando passar muitas vezes por cima com uma comunicação mais nacional, né? Uma comunicação para a nação. Então foi marcante o período JK. Professor Orlando, e a vassourinha do Jânio? Já é uma criação marqueteira ou é apenas um recurso de um político muito criativo, né? Que inventava outros recursos de marketing também? Bem, eu acho que Jânio realmente é quem começa a exercer assim, o poder da performance. Há uns traços no Juscelino já. Juscelino dava muita importância ao aspecto físico, à postura do corpo, mas acho que com Jânio a performance se inaugura e parece que se acaba com o Collor, não é? Depois a performance também começa a ficar um pouco suspeitosa. Agora, realmente com o Jânio Quadros me parece que é uma coisa muito forte, porque se combinam várias coisas simultaneamente, não é? Além da presença de uma mídia que está cada vez
fazendo sucesso do ponto de vista da eficiência comunicativa que é a televisão, não é? Mas a Vassourinha tem música e tem imagem, e, enfim, pode ser vinculada de diversas maneiras, as pessoas portam, e isso não é pouco. Claro. A professora Vera Chaia, da PUC de São Paulo, tem um livro em que ela chama Jânio Quadros, o mago do marketing. Então, a ideia de que ele fazia coisas, botar caspa no paletó, tem alguns mitos, o sanduíche de mortadela no bolso, coisas que tinham um impacto pela imagem. Eu já era repórter em São Paulo e entrevistei ele era um encenador, tudo era encenar, não tinha nada espontâneo, inclusive os ataques de fúria. Agora, foi o primeiro também, não é? Ter ataque de fúria. Pois é, encenada. Agora, como não podemos mostrar o filme todo e não podemos discutir tudo, vamos saltar, né? E temos no seu filme uma coisa muito, muito marcante, que é muito importante relembrar, que foi em 1970, quer dizer, houve o golpe de Estado, tudo isso, eleições praticamente todas controladas, mas 74, ainda no regime militar, forte, não é? Forte. Nós temos aí uma eleição quase democrática, né? E que você apresenta de uma forma muito bem. Eu gostaria que você comentasse isso. Essa eleição de 74 foi interessante porque era uma eleição parlamentar para o Congresso, certo? Mas toda a tentativa da ditadura de limitar a representação política, impondo o bipartidarismo, impondo uma série de coisas, na verdade, nessa eleição tem um contrafluxo, digamos, uma reação muito forte da sociedade apoiando os candidatos do MDB. Ou seja, tinha uma eleição legislativa e ela meio serviu de válvula de escape para esse voto. E acabou sendo um golpe, porque a Arena, o partido do governo, perdeu a maioria no Congresso nessa eleição. Agora, aí não foi um caso de marketing, foi um caso de resistência política, não é? E você mostra muito bem o comando do MDB, não é? O Fernando Henrique, o estrategista político, quer dizer, aí não é o marketing, é a velha campanha política de resistência. Mas tem uma preocupação com uma unidade do discurso, que é uma questão de marketing e que tem o Fernando Henrique à frente mesmo, como coordenador de campanha, ou seja, ele não é um marqueteiro, mas ele cumpre um papel de colocar todos os candidatos do MDB naquela ocasião fazendo o mesmo discurso. E um discurso voltado para os meios de comunicação, preocupado com a televisão, preocupado com a imagem. A gente tem aí o Ulisses falando bordões rimados, ou seja, uma preocupação mesmo com o formato, não só com o conteúdo. Vamos fazer uma pausa e voltamos já.